bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o centenário da insulina, que vai ocorrer dia 27 de julho deste mês. Para essa conversa, a gente traz o Dr. Marcelo Maciel, endocrinologista e metabologista, integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bom, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou falar um pouquinho sobre a história da insulina, né? Já que vai ser o centenário dela, dia 27. A insulina foi descoberta em 1921 por Frederick Banting e Charles Best durante experimentos que tinham como objetivo o isolamento da secreção interna pancreática. A descoberta da insulina foi um marco memorável no tratamento do diabetes e rendeu à equipe de estudiosos o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Diabetes é uma doença cujo registro mais antigo está em papiros, no Egito, de 1552 a.C. A descoberta de como mantê-la sob controle, no entanto, é uma história com um pouco mais de 100 anos, né? Como a gente já disse, o centenário dela esse ano. Todos os dias, 7 milhões de brasileiros aplicam insulina. O hormônio é necessário para controlar os níveis excessivos de açúcar no sangue, a chamada glicemia, porque o organismo de algumas pessoas não o produz em quantidade suficiente. Elas sabem que, desse modo, poderão evitar o avanço do diabetes. Começando, então, as nossas perguntinhas. A diabetes antes da insulina era considerada fatal. Hoje, sabemos que é possível controlá-la e ter uma vida normal. Nestes 100 anos, como o conhecimento sobre a diabetes, juntamente com a insulina, se desenvolveu, doutor? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite de vocês e parabenizá-los por essa iniciativa que, com certeza, é muito importante levar essas informações para as pessoas. Então, como você mesmo disse, há 100 anos, o Banting e Best, que foram dois cientistas canadenses, eles tentaram separar essa substância pancreática, que no caso é a insulina, e fizeram essa descoberta que mudou a vida de muitas pessoas. Como você disse mesmo, antigamente era difícil você tratar a diabetes, era potencialmente fatal, e depois com o advento da insulina, isso foi melhorando. Inicialmente eram insulinas mais impuras, passou pela insulina de origem porcina, né, do porco, depois a mistura de insulina porcina com humana, até que se chegou à insulina humana, que nós temos hoje a insulina humana e análogos de insulina, que são substâncias produzidas artificialmente e que têm a estrutura química semelhante à insulina, e com algumas mudanças para facilitar o uso, como você poder usar menos vezes ao dia, uma vez ao dia apenas a insulina basal, que a gente fala, com menor risco de hipoglicemia, com uma duração maior comodidade, facilidade no uso da insulina para os pacientes. Então, nesses 100 anos de insulina, evoluiu-se muito. Praticamente nos últimos 10, 12 anos, teve um avanço maior, no que de maior possibilidades, insulinas mais diferenciadas, que melhoraram a adesão e a facilidade do paciente para o tratamento. E sabe que, hoje em dia, quanto maior facilidade de acesso e também facilidade de uso dos tratamentos com os pacientes, facilita o tratamento, melhora a adesão, melhora a resposta e o paciente fica melhor tratado. Sabemos que existem alguns tipos de diabetes. Quais são os principais e as diferenças entre eles? Nós temos vários tipos de diabetes. Se você for ver a classificação, são vários. Os principais é o tipo 1 e o tipo 2. Então, qual que é a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2? O diabetes tipo 1 é quando o nosso próprio organismo, ele destrói nossas células do pâncreas, as células que produzem insulina no pâncreas, são as células beta. Então, nosso organismo, de uma hora para outra, tem uma mudança abrupta na produção de insulina, então aí você tem a deficiência da insulina. Nesses casos, já se faz, na grande maioria das vezes, se faz de maneira necessária já iniciar o tratamento com insulina.
A maioria desses casos, eles não são relacionados à herança familiar, são relacionados à doença autoimune, como eu já disse, que é o nosso próprio organismo que acaba destruindo algum órgão, alguma célula do nosso próprio organismo. O diabetes tipo 2 é um diabético genético, mas é ligado à herança familiar, em que o pâncreas ele vai parando de trabalhar gradativamente. Então, nós temos uma dificuldade da insulina em agir. Então, para que serve a insulina? A insulina ela serve para colocar o açúcar para dentro da célula. Então, no caso do diabetes tipo 1, você deixa de produzir insulina. No caso do diabetes tipo 2, você tem uma dificuldade da insulina em agir nas células. Então, o pâncreas tem que produzir uma quantidade maior de insulina, o pâncreas tem que trabalhar mais, e vai chegando uma hora em que ele começa a cansar, entre aspas, ele começa a deixar de produzir essa insulina e começa a ter essa dificuldade de colocar o açúcar para dentro da célula. Então, nessa situação que a gente chama de resistência insulínica, causada por obesidade, por genética, hábitos de vida inadequados, falta de atividade física, nós podemos tentar não resolver o problema, mas controlar o problema com medicamentos. Em certo grau de evolução, pode chegar uma hora em que você precise também usar a insulina. São os dois principais tipos. E existe o tipo 2, que fala que pode ocorrer na criança e no adolescente, é chamado de MOD, e tem o tipo 1, que pode acontecer no adulto jovem, por volta de 20 a 30 anos, que chama LADA, mas variantes do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 são os principais tipos. Certo. E o que seria uma pessoa pré-diabética? Nós estamos diabéticos, mas o que seria uma pessoa pré-diabética? Quando você vai fazer o diagnóstico da doença, então tem alguns parâmetros que a gente usa para diagnóstico. Então, a glicemia de jejum. Qual que é o normal da glicemia de jejum? O normal da glicemia de jejum é até 99, ok? Desculpa. A glicemia pós-destrozol. O que é o destrozol? É uma carga fixa de açúcar, 75 gramas de glicose anidra, em que você oferece ao paciente, e o paciente não é diabético, com 2 horas a glicemia tem que estar abaixo de 140. E tem hemoglobina glicada, que é um exame que faz a média dos últimos 3 meses da glicemia, e que para o paciente que não é diabético, o normal é 5,7. Então, nós temos esses 3 parâmetros. Glicemia de jejum, até 99, normal. Esse teste pós-estrozol, 2 horas, até 140, normal. Hemoglobina glicada até 5,7, normal. Para se fazer diagnóstico de diabetes, a glicemia de jejum tem que estar acima de 126. Então, a glicemia de jejum entre 110 e 126, pré-diabetes. O teste do destrozol, para ser diabético, acima de 200. Entre 140, que é o normal, e 200, pré-diabetes. Hemoglobina glicada, para ser diabético, 6,5. Entre 5,7 e 6,4, pré-diabetes. Então, é o início da doença, é uma alteração que nós temos da glicemia já, mas ainda que não é considerado diabetes. Mas é uma entidade que, se você não tomar os devidos cuidados, você tem a evolução natural da doença, que o paciente acaba desenvolvendo diabetes. E uma outra maneira de você fazer o diagnóstico de diabetes é uma glicemia ao acaso, que o paciente vai lá fazer uma glicemia por exemplo, de rotina, ou por estar sentindo alguma coisa, ela vem acima de 200, e você tem associado a isso sintomas clássicos de diabetes, que é poliúria, urinar muito, polidipsia, tomar muita água, perda de peso, polifagia, muita fome, e aí você já também pode fechar o diagnóstico de diabetes nesses casos. O tratamento para pessoas com diabetes é igual para todos? Não, varia muito o tratamento. Hoje em dia, nós temos diversas terapêuticas diferentes para diabetes, desde o tratamento do pré-diabetes até aquele tratamento do diabetes em que o paciente precisa usar insulina. Então, o que a gente costuma, hoje em dia, levar em consideração para tratar o paciente? Então, a primeira coisa, nós sabemos que o paciente diabético tem uma incidência muito grande de doença cardiovascular. A maior causa de morte do paciente diabético é doença cardiovascular. Nós temos alguns medicamentos que ajudam a diminuir o risco do paciente desenvolver essas doenças cardiovasculares e ter um maior risco de morte por essas doenças cardiovasculares. Sempre que a gente for analisar algum paciente, desculpa,
essa questão da doença cardiovascular, a questão do paciente tem um risco maior ou não de ter hipoglicemia, que é uma complicação grave também com o paciente diabético, a gente precisa evitar. Alguns medicamentos têm um risco maior de causar hipoglicemia, alguns pacientes têm um risco menor de causar hipoglicemia. A gente precisa ver também a questão do peso. Tem alguns medicamentos que ajudam o paciente a perder peso, que a perca de peso, a diminuição de gordura, principalmente a gordura na barriga, aquela gordura abdominal, ela diminui o risco, você diminuindo essa gordura abdominal, você consegue controlar melhor o paciente. Em alguns casos até de pacientes de diabetes, em que você consegue fazer com que o paciente siga um plano alimentar, de atividade física, perca peso, ter a regressão desse diabetes. Então, é outra coisa importante que a gente precisa avaliar. Tem medicamentos que também podem dar ganho de peso. Insulina é um medicamento que, dependendo da forma que você usa, você acaba fazendo com que o paciente ganhe peso. Então, isso tudo precisa ser avaliado. Então, assim, nós temos diversas classes de medicamentos, cada um agindo de uma maneira. Tem alguns medicamentos que agem na glicemia de manhã cedo, na glicemia de jejum. Tem os medicamentos que agem na glicemia pós-refeição. Tem os medicamentos que agem na resistência insulínica. Então, se dependendo do tipo do paciente, nós tentamos montar uma estratégia terapêutica com as medicações que nós temos hoje em dia disponíveis no mercado. O que não pode nunca faltar é a mudança de estilo de vida. Então, independente da terapêutica para o diabetes, a mudança do estilo de vida ela é primordial. Melhora da alimentação, melhora da qualidade da alimentação, a atividade física, isso não pode faltar, porque isso é uma parte bastante importante e, na grande maioria das vezes, não tão levado da forma como deveria ser pelos pacientes. E também até pelos médicos também. A orientação acaba não sendo da forma adequada. E só fazendo adendo, lembrando que o SUS fornece insulina grátis para todo mundo. A diabetes não tratada, ela pode levar a pessoa a desenvolver outras doenças? A questão do SUS que você comentou, então, quais medicamentos nós temos disponíveis pelo SUS, tá? Então, nós temos a metformina, né? Nós temos algumas sulfas, que é uma classe de medicamento, tem a glibenclamida e a gliclazida, tá? A insulina, nós temos a NPH e a regular, para todo paciente. E tipo 1, nós temos disponível a insulina ultra rápida, que é um tipo de insulina um pouquinho melhor que a regular. E há pouco tempo atrás, agora, disponível também no SUS, nós temos um medicamento chamado dapagliflozina, que é um medicamento que, quando o paciente tem acima de 65 anos, é um paciente que está usando a metformina, está usando a sulfa, diabético tipo 2, em que a glicemia não está sob controle, e é um paciente de alto risco cardiovascular, nós podemos passar esse medicamento, ele pega pelo alto custo, junto à DRS da sua região. E voltando à pergunta que você falou, desculpa, eu acabei falando adendo e acabei me perdendo. A diabetes ela não tratada, ela pode desenvolver outras doenças? Sim, a diabetes não tratada, o que acontece? Essa glicemia ela fica alta no sangue. Então, devido à diminuição da produção de insulina ou à deficiência na ação da insulina, os níveis de glicemia no sangue acabam subindo. Esses níveis de glicemia acabam promovendo algumas alterações nas células, principalmente na célula dos vasos. Então, se pega esses vasos, por exemplo, da cabeça, você pode ter um AVC. Se pega o vaso do coração, você pode ter um infarto. Se pega o vaso, por exemplo, do rim, pode ter alteração da função renal, e você pode ter perca da função renal, começa a perder proteína pelo rim, e isso alterar a função renal. Você tem alteração dos vasos do olho, você pode ter sangramentos ali, você tem perca da visão. Você tem alteração dos vasos da perna, você tem uma dificuldade da circulação na perna, e você tem risco maior de trombose, mas principalmente de insuficiência vascular nos nervos, causando uma neuropatia. Então, o paciente às vezes começa a sentir formigamento nas pernas, a chegar a um grau que o paciente não sente mais dor nenhuma nos pés. Então, o paciente às vezes pisa em cima de um prego, por exemplo, não sente nada, fica aquele machucado ali, aquilo infecciona, e aquilo futuramente pode levar a uma complicação, até uma amputação do pé. Alteração também da circulação peniana, também pode ter diminuição de ereção. Então, na verdade, as complicações do diabetes são várias, essas são as principais, mas pode, por exemplo,
alterar a inervação do estômago. Então, o paciente pode ter muito refluxo, ou não suportar bem a alimentação, pode ter diarreia, o paciente pode começar a ter dificuldade de segurar a urina. Então, dependendo da onde que essa glicemia alta pega, se é um nervo do olho, não, mas o nervo, por exemplo, do trato gastrointestinal, nervo na perna, ou se é o vaso do olho, se é o vaso do coração, dependendo de onde que tem essa alteração, você tem as complicações ditas microvasculares, quando pega vasos pequenos, e macrovasculares, quando pega os vasos grandes, como do coração ou do cérebro, da cabeça. Então, assim, o tratamento da diabetes é muito importante, desde a fase inicial. Nós já sabemos hoje que existe uma coisa que chama memória metabólica. O que é isso? O paciente, via de regra, começa a ter as complicações do diabetes depois de 10, 12 anos da doença não controlada. Então, no começo, a gente sabe que o diabetes é uma doença assintomática, o paciente não sente muita coisa e não dá bola, não trata. E aí, a hora que começa a ter as complicações, vai querer tratar, mas aí nós já temos essa memória metabólica, nosso organismo já foi prejudicado e essas complicações, elas não voltam atrás. A gente vai tentar fazer com que elas não piorem, não progridam. A gente está tratando desde o início para que nós tenhamos o não aparecimento dessas complicações. A melhor tratamento é a prevenção, porque depois de instaladas, nós vamos apenas tentar minimizar a agressão que já se iniciou. Bom, a gente sabe que, segundo alguns dados da Organização Mundial da Saúde, a diabetes acaba atingindo cerca de 9% da população mundial, que é um número bastante elevado, pensando aí em 7,3, 7,4 bilhão de pessoas no mundo, né? O principal é, como que a gente consegue perceber quais são os sintomas de uma pessoa diabética, por exemplo, no caso, às vezes, de uma hipoglicemia, né? Às vezes a pessoa está do nosso lado, ela não está legal e ela não está conseguindo raciocinar bacana, e a gente conseguir perceber e poder, às vezes, ajudar essa pessoa, e o que fazer para ajudar essa pessoa? Nós temos poucos estudos no Brasil relacionados a isso, mas nós temos um estudo que foi bem feito em Ribeirão Preto, em que essa porcentagem, ela gira em torno disso mesmo, 7,8% a 8%, em média 9%. Alguns estudos mostram 7%, outros 11%, 12%, mas em média é isso que você falou, os 9%. E a maioria dos pacientes são assintomáticos. 50% dos pacientes que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Então, é um número muito alto. Fora os pacientes já diagnosticados, mas um tanto desses têm diabetes e não sabem. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Fazendo exame de sangue. Então, precisa sempre fazer o exame de rotina, investigar, para ver se você já tem ou não um diabetes ou um pré-diabetes e já tratar desde o início da doença, tá? Para você fazer o diagnóstico de diabetes, então, fora aqueles padrões de laboratório que eu passei para vocês, os sintomas associados, que é a poliúria, urinar muito, polidipsia, muita sede, polifagia, a pessoa come muito e mesmo assim emagrece, tá? Em casos mais graves, como no paciente tipo 1, ele pode abrir o quadro com cetoacidose diabética, que é um quadro em que o paciente tem uma falência abrupta de insulina e ele acaba entrando no estado de cetose, que a gente fala que não tem açúcar nenhum nas células e acaba usando outras vias para a produção de energia e acaba levando esse quadro. O paciente, via de regra, precisa ficar internado em UTI. O estado hiperosmolar hiperglicêmico, que geralmente acontece em paciente idoso, que quadro de glicemia, a gente às vezes não tem tanto acesso à água, não sente tanta sede, pela glicemia alta acaba urinando muito e acaba desidratando, então acaba tendo esse quadro também. Tá? Então, essas são assim, as principais manifestações para suspeitar do diabetes. Mas lembrando que 50% dos pacientes são assintomáticos, então o exame é muito importante. E faz parte do tratamento do diabetes, infelizmente, alguns tratamentos, alguns medicamentos, a insulina, ao risco da hipoglicemia. Nós sempre precisamos orientar o paciente do que é hipoglicemia, se ele está ou não fazendo uso de algum medicamento que cause hipoglicemia, quais são as estratégias que a gente precisa passar para o paciente para diminuir o risco de ter hipoglicemia. Por exemplo, não ficar muito tempo sem se alimentar, se for praticar alguma atividade física, comer alguma coisa antes. E quais os sintomas da hipoglicemia? No início, o paciente tem os sintomas mais clássicos, mas se começa a ter hipoglicemia de repetição,
os pacientes acabam deixando de ter esses sintomas de aviso, vamos dizer assim, e acabam, às vezes, chegando numa glicemia de 30, sem sentir nada, às vezes acaba desmaiando, sem ter nenhum sintoma. Mas isso assim, a evolução do quadro. No início, quais são os sintomas? Então, o paciente começa a ter sudorese fria, tremor, taquicardia, o paciente pode começar a ter visão embaçada, pode chegar até a ter tontura e perda de consciência. Alteração de concentração. Eu tive um paciente que ele era redator de um jornal, quando ele falou que ele sabia quando ele estava com glicemia. Quando ele estava fazendo a redação do jornal, ele começava a se perder, começava a faltar concentração com hipoglicemia. Então, o paciente ele vai se conhecendo, né, à medida do tratar do andar da doença, mas os principais sintomas que chamam a atenção mesmo de hipoglicemia são sintomas que a gente chama adrenérgicos, são uma resposta do organismo ao açúcar baixo, liberação de alguns hormônios, dentre eles a adrenalina, que dá taquicardia, sudorese, tremor, e pode evoluir para sintomas neuroglicopênicos, quando falta açúcar no sistema nervoso central, que dá tontura, a visão turva, e pode dar um embaçamento visual e até a perda de consciência. Você acabou citando a importância de se comer algo antes de algum exercício físico. Tem algum outro cuidado que uma pessoa diabética tem que ter a mais? Porque a gente sabe que a principal moeda energética do nosso organismo é o carboidrato, né? É justamente aí onde age essa doença com que a gente está falando. A gente sabe também que as vias secundárias são as gorduras e as próprias proteínas musculares. Então, o que uma pessoa que faz algum exercício físico, algum tipo de esporte, às vezes algum esporte de uma duração um pouco maior, às vezes acaba se empolgando ali no futebol com os amigos, o que essa pessoa que é diabética tem que tomar de cuidado na hora de fazer um exercício físico? A alimentação nesse quesito é muito importante. A orientação nutricional, ela é de suma importância. Algumas, assim, dicas, vamos dizer assim, básicas que a gente poderia dar. Então, antigamente, até bem pouco tempo atrás, a orientação de ingesta de carboidrato no paciente diabético era em torno de 50% a 60% das quantidades de calorias ingeridas durante o dia. Hoje em dia, a gente já trabalha com um valor um pouco menor, 35%, 40%. E referência a carboidratos de maior qualidade, a carboidrato integral, tem uma absorção mais lenta. Essa absorção mais lenta dá menos pico de glicemia, então você consegue controlar melhor a glicemia. E esse carboidrato de absorção mais lenta também, ele acaba sendo absorvido de uma maneira mais lenta e fornecendo uma quantidade de carboidrato ali de uma maneira mais constante e por um tempo maior, diminuindo o risco de hipoglicemia. As proteínas, elas entram como fonte energética, mas para a questão de diminuir o risco de hipoglicemia, elas não são uma estratégia interessante. Tá? As gorduras, sim. As gorduras, elas acabam com uma absorção lentificada e acaba tendo uma transformação em açúcar, né, do nosso organismo, de uma maneira lenta e gradual, e promovendo-se uma proteção contra a hipoglicemia, mas lembrar também gorduras de boa qualidade, né, não gorduras de má qualidade. Hoje em dia nós temos alguns produtos também prontos, em que eles têm carboidratos de baixo índice glicêmico, que são carboidratos que têm a velocidade de absorção lentificada, então você não tem pico de hiperglicemia, e eles têm algumas substâncias ali que promovem uma absorção lenta de carboidrato, então, como se estivesse alimentando um pouquinho a cada tempo, né? Toda hora tivesse um pouquinho de carboidrato, então isso também previne a hipoglicemia, são suplementos específicos para o diabetes. Desculpa. Então, nós temos essas estratégias para se fazendo. Então, geralmente, quando o paciente vai fazer alguma atividade física, é um paciente que usa bomba de insulina, ou se é um paciente que faz uso de insulina, a gente orienta sempre
um tempo antes, 1h30, 2 horas antes da atividade física, diminuir a infusão de insulina na bomba de insulina, ou se é um paciente que usa insulina ultra rápida, por exemplo, a insulina ultra rápida, ela faz um sobe e desce. Então, a gente sempre orienta o paciente a fazer atividade física, a hora que passou o pico da insulina, começa a diminuir a ação da insulina. Então, se a insulina tem um pico de ação em 1 hora, aplicar essa insulina 1 hora antes de se fazer a atividade física, para não correr o risco de ter hipoglicemia na atividade física. Você fazer ingesta de 40 minutos a 1 hora antes de carboidrato de absorção lenta, às vezes associada a uma gordura boa, para que também diminua o risco de hipoglicemia. Existem alguns gels de carboidrato em que você tem a associação da maltodestrina, que é um carboidrato de absorção rápida, mas tem a palatinose, que é um carboidrato de absorção lenta. Então, você pode usar só a palatinose, mas como você tem na atividade física, existe algum gel de carboidrato que você tem as duas substâncias juntas. Então, você tem um que te dá o carboidrato ali naquela hora de atividade física, e depois um que mantém mais a longo tempo. Geralmente a gente orienta isso em atividades físicas que ultrapassem 40, 50 minutos de duração, que você precisa fazer essa reposição com o gel de carboidrato para que você mantenha a performance adequada. E aí, dependendo do tipo de atividade física, se é uma atividade física de longa duração, se é uma atividade de curta duração, mas de alta intensidade, aí você tem como orientar o paciente quais seriam as melhores estratégias para estar se mantendo no quesito de performance e diminuição de risco de hipoglicemia, que também ela interfere diretamente na performance do atleta. Ou da pessoa que quer praticar o exercício físico. Você falou que a diabetes pode ser tanto por hábito de vida, quanto a questão genética, né? São as duas principais vias aí. Existem grupos de pessoas que têm uma propensão maior, uma chance maior de desenvolver a diabetes? Sim, pacientes que têm história familiar de diabetes tipo 2, então uma pessoa que tem o pai com diabetes tipo 2 tem uma chance de fazer diabetes em torno de 30% a 35%. Pai e mãe, em torno de 70%. Tá? Pacientes obesos, pacientes que não fazem atividade física, pacientes com alimentação inadequada, faz uso de alimentos ultraprocessados, menor ingesta de fibra, alimentação que faz uso de carboidrato de má qualidade, de alto índice glicêmico, farinha branca em excesso, açúcar em excesso, bebida alcoólica em excesso, gordura em excesso, principalmente gordura saturada. Então, assim, você tem algumas relacionadas mais a hábitos de vida e a questão da história familiar aumenta esse risco de você evoluir para diabetes. Mas o hábito de vida, hoje em dia, tem sido uma ferramenta muito importante nessa história. E, por exemplo, a paciente que tem diabetes gestacional, ela tem um risco de desenvolver diabetes futuramente. Geralmente, diabetes ocorre na gestação, nasceu o filho, diabetes some, resolveu o problema. Não. A pessoa que teve diabetes na gestação, ela tem um risco muito grande de futuramente evoluir para diabetes. Diversas situações, principalmente relacionadas, principalmente, o maior fator de relação é com hábitos de vida mesmo. E a questão do genético, quanto tem na família, o tipo 2 também é bem intenso essa questão de risco de desenvolver diabetes. Você falou sobre a diabetes durante a gestação. Essa diabetes durante a gestação pode passar para o bebê ou não? Não muda nada. Tá. Alguns tipos. Então, o paciente pode ter diabetes antes da gestação, né? A paciente continuando a gestação, ou a paciente ter diabetes gestacional, ou a gente tem um diabetes tipo 2 na gestação. Mas, independente do tipo de diabetes, não passa para o neném. Tá? O que precisa tomar cuidado é que a glicemia alta na gestação, ela pode trazer algumas consequências para o desenvolvimento da criança e para o transcorrer da gestação. Então, a criança pode aumentar o risco de malformações no início da gestação. No decorrer da gestação, pode ela ter um crescimento maior do que o habitual, e também pode aumentar risco de trabalho prematuro,
diminuição de líquido amniótico. Então, essas complicações que podem decorrer da glicemia alta na gestação, que nós precisamos tomar cuidado para que transcorra a gestação da forma melhor possível. Mas a transferência do diabetes da mãe para o filho na questão da gestação, não tem risco nenhum disso acontecer. Partindo, assim, para um outro lado, a pergunta que fica assim, tem como reverter a diabetes? Então, isso é uma coisa bastante, assim, procurada, bastante perguntada pelos pacientes. Eles, sempre que você dá o diagnóstico de diabetes, mas é por resto da vida, será que isso tem cura? Existe, sim, uma chance, tá? Um estudo recente, em pacientes com diabetes tipo 2, obesos, e que tinham diabetes há menos de 6 anos, foi feita uma mudança bastante drástica na alimentação desses pacientes. Eles fizeram uso de dietas líquidas específicas para diabetes, com baixa caloria, o que levou à perca de peso desses pacientes por volta de 15%. E grande parte dos pacientes tiveram a regressão do diabetes, voltaram a normalizar, e isso se manteve em 12 meses. Em 6 meses, a porcentagem foi maior, em 12 meses um pouco menor, mas se manteve também essa regressão desse diabetes. Então, o fator principal, mudança de estilo de vida e perca de peso. Com a perca de peso, nós temos sim a chance, nesses quadros mais iniciais de diabetes, em regressão, da mesma maneira que paciente obeso, hipertenso, com a perda de peso, nós temos uma grande chance de reverter esse quadro de hipertensão. E o interessante disso, desculpa, está muito seco. E o mais interessante disso é que, mesmo que o paciente não regrida no quadro de diabetes, ele está numa melhora metabólica, tá perdendo peso, está tendo uma melhora dos parâmetros, diferente de uma pessoa que estava com uma glicemia normal e está evoluindo com diabetes. Então, esse paciente que está tendo uma melhora, essa mudança, uma regressão, ele tem um padrão metabólico melhor e um menor risco cardiovascular. Então, nós sim podemos conseguir regressão do paciente de diabetes em alguns casos bem específicos, mas sim nós conseguimos. Mas, independente de você conseguir ou não isso, você traz o paciente para um patamar metabólico melhor, com menor risco cardiovascular. Isso já é um ganho bastante interessante para o paciente a longo prazo. Você citou a questão de estudos mais recentes com uma dieta bastante restritiva e uma mudança bastante radical de estilo de vida. Existe alguma busca por algum tratamento de fato que busque a cura da diabetes? Algum estudo, algum tipo de tratamento inovador? Tem bastante especulação, tá? Algum tempo atrás, referiu-se à descoberta de uma proteína que estaria relacionada a toda a gênese ali do diabetes, tá? Mas é uma coisa bem recente. De cabeça, agora não vou lembrar o nome dessa proteína, que é um nome bastante extenso. E essa proteína, então, eles acreditam que seja a gênese da toda a disfunção da diabetes. E você controlando a produção dessa proteína, você consiga curar o diabetes, evitar que o paciente evolua para diabetes. Mas isso é muito recente ainda. Quando começa alguma história dessa forma, se realmente é verdadeiro e se isso é ativo o tratamento, pelo menos mais uns 10, 15 anos para frente, em termos de pesquisa, até chegar ao mercado. Então, é uma coisa bastante recente que ainda não tem. Muitas das coisas, acredita-se que vai ter um benefício, depois da hora que você vai tentar encontrar uma forma de lidar com isso no dia a dia, você não, metodologicamente, cientificamente, você não consegue colocar isso em prática e acaba andando para trás. Então, não tem como afirmar isso. O que a gente tem, sim, é que
os benefícios da perda de peso para o controle, para a reversão do diabetes são bastante imensos. Nós começamos a ter essa ideia a partir do momento da cirurgia bariátrica. Tem um estudo que chama SOS, que mostrou que a perda de peso você conseguia reverter quadro de diabetes. Aí foram se estudar, porque a perda de peso que você tem na cirurgia bariátrica é muito maior do que a gente consegue hoje com tratamentos convencionais para obesidade. Buscou-se um tratamento mais intensivo para ver se essa reversão do diabetes era pela cirurgia ou pela perda de peso. Eu vi que realmente o que faz a reversão dessa diabetes é a perda de peso. Com a bariátrica, a gente tem algumas alterações, além de secreção de alguns hormônios intestinais, mas, assim, resumindo, o grosso do negócio é a perda de peso que traz esses benefícios. Nessa regressão do diabetes, o paciente pode chegar a parar de usar remédio? Quando a gente fala em reversão, é quando nós temos o controle da glicemia, a glicemia em níveis normais, sem nenhum medicamento. Estilo de vida, continua atividade física, exercício físico, né, alimentação adequada, mas sem uso, de nenhum tratamento farmacológico para o controle da doença. Existe sim a possibilidade de reverter, e às vezes, sem a reversão, mas o paciente usa 3, 4 medicamentos para diabetes, com a perda de peso, ele consegue ficar com 1, 2. Isso já é um ganho grande também que a gente tem para o tratamento desse paciente a longo prazo. Nós estamos preservando o pâncreas, preservando a função pancreática. Então, isso é importante. Além de controlar a glicemia, nós tentamos preservar a função pancreática para que ele consiga ter um controle mais adequado da diabetes com o tempo. Porque a hora que você vai evoluindo, o pâncreas vai parando de funcionar, a intensificação do tratamento com o uso de uma insulina, ou às vezes 2 insulinas, dificulta o controle mais adequado. É mais difícil de você manter um controle mais adequado com o uso de insulina 2, 3 vezes por dia do que com o antidiabético oral. E aumenta isso de hipoglicemia, aumenta a questão de você ter o ganho de peso, a questão, às vezes, de usar essa insulina no lugar público, constrangimento. Então, entra diversos outros fatores que dificultam na adesão e no melhor tratamento. Bom, para finalizar, uma última pergunta, né? Quais são as formas de prevenir o diabetes? O melhor tratamento para prevenção, de novo aqui, vou estar sendo um pouco repetitivo, mas é mudança de estilo de vida. Alimentação saudável, diminuir industrializados, diminuir o máximo possível, tentar o máximo possível alimentos mais naturais, mais in natura, melhor qualidade de carboidrato, então carboidrato integral, diminuir a ingesta de carboidrato que tem absorção muito rápida, que vira açúcar muito rápido, tem alto índice glicêmico, melhorar a ingesta de gorduras boas, melhorar a ingesta de proteínas de alto valor biológico. O que é uma proteína de alto valor biológico? O nosso organismo, ele produz alguns aminoácidos, porém, alguns aminoácidos nós só conseguimos com a alimentação. Então, tem algumas proteínas que contêm todos esses aminoácidos. Essa proteína de alto valor biológico sempre está dentro da nossa dieta. Você tem o exercício físico, tanto o aeróbico quanto o resistido. O aeróbico é aquele que você ganha condicionamento físico, uma corrida, uma esteira, uma bicicleta. E o resistido é aquele que você ganha massa muscular. Você ganha massa muscular, o músculo, ele é um reservatório de glicose, ele usa glicose. Então, na hora que você tem uma maior quantidade de massa muscular, você usa mais essa glicose, então você tira essa glicose do sangue, você controla de uma maneira mais adequada o seu nível glicêmico, então é muito importante. O nosso músculo, ele produz diversas miocinas, que nós falamos, são proteínas produzidas pelo músculo, e muitas delas ajudam no controle da hipertensão, da dislipidemia, da diabetes. Então, o nosso músculo, ele é um órgão endócrino, que a gente até brinca que é uma das maiores disfunções hormonais ou de órgãos que nós temos hoje em dia é a inatividade física, porque você promovendo a atividade física, você estimulando esse músculo, libera diversas essas miocinas para o bom funcionamento de diversos órgãos,
Então, prevenção, quando a gente fala em prevenção de diabetes, alimentação adequada, de preferência nutricionista, atividade física de forma adequada, de preferência por educador físico, e você está sempre fazendo os exames de rotina, para quando antes for detectada alguma pequena alteração, já se conseguir tratar de uma maneira adequada, não esperar que já seja uma doença já mais avançada. Quanto mais avançado, mais difícil, ou mais complexo, vamos dizer assim, se torna o tratamento. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, doutor, por ter participado, por ter aceitado esse convite. E é isso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, comentem e mandem para todo mundo essa aula sobre diabetes que a gente teve aqui hoje. Um beijo. Eu que agradeço, também deixar aqui o agradecimento a vocês pelo convite, parabenizá-los novamente pela iniciativa e coloco aqui à disposição para o que for necessário para poder contribuir com vocês. Muito obrigado novamente a todos vocês. Tchau, galera. Obrigado, pessoal.